Fala, meus amigos futebologistas de plantão. E aí, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro agora. Vamos fazer o raio-x dessa rodada. E temos recado de um dos nossos apoiadores, né, Charles? Isso. Marca Viva Estamparia, nossa parceira, fez essa camisa bonita aqui pra gente. Agora nós estamos uniformizados. Marca Viva fica lá na rua Rodrigues Caldas, 452, conhecida como Galeria 452, lá na Taquara, em Jacarepaguá. Nós vamos deixar a descrição aqui embaixo. Se vocês quiserem fazer camisa, boné, caneca, brindes, é na Marca Viva. Isso aí, já curte, compartilha e não deixa de se inscrever no nosso canal para continuar recebendo as notificações dos próximos vídeos. E vamos começar, Charles. E já no sábado, né, o primeiro jogo, Fluminense e Remo. O Remo ele se mostrou mais eficiente no primeiro tempo, conseguiu abrir o placar com o Jajá, mas na segunda etapa o Fluminense voltou mais agressivo, buscou o empate, né, com o Hulk, e nos minutos finais o Kevin Serna conseguiu fazer o gol de cabeça e dar a vitória ao Fluminense, Charles. O Fluminense que não desistiu da vitória, ele se lançou no ataque na segunda etapa, buscando o gol da vitória, ele empata, consegue o gol da vitória, e o Remo se acovarda, se prende no 1-0 no primeiro tempo, mas esqueceu que o jogo não tem 45 minutos, o jogo tem 90 minutos. E com isso, o Tricolor segue na terceira posição com a vitória no Maracanã. Internacional e Atlético Mineiro, segundo jogo de sábado, foi uma partida com poucas oportunidades assim claras de gol. O Atlético Mineiro sempre esteve mais perto de marcar durante boa parte do confronto. O Galo Mineiro cria as melhores chances, enquanto o Internacional teve muita dificuldade para encontrar espaço na defesa mineira. O empate acabou sendo muito ruim para o Colorado, porque ele precisava da vitória para se distanciar lá do Z4, né, no grupo da confusão, e com isso o Inter continua ameaçado, o Atlético fica ali no meio da tabela. O Atlético, que foi, né, mais perigoso, teve mais organização, conseguiu as melhores jogadas, mas enfim não foi eficiente nos arremates para poder conseguir sair com resultado positivo, e o Internacional continua nessa situação que você falou. E fechando a rodada no sábado, Cruzeiro e Flamengo, tira-teima, né, da Libertadores. O Cruzeiro conseguiu sair com a vitória. O Flamengo precisava da vitória para continuar na cola do líder Palmeiras, ou até mesmo assumir a liderança. Poderia ter assumido a liderança se vencesse esse jogo, né, e contando com a derrota, claro, do Palmeiras no domingo. O Flamengo sai na frente, Charles, com o gol de Pedro. Foi dominante no primeiro tempo o Flamengo. Porém, na segunda etapa, o Cruzeiro volta melhor, consegue um empate com o Arroio, né, depois de uma pressão exercida pelo Cruzeiro. Depois disso, as forças se equilibraram, mas no finalzinho, né, quando o empate já aparecia, já definiu o placar, Matheus Pereira marcou nos acréscimos e deu a vitória ao Cruzeiro. O Cruzeiro mostrou poder de reação, intensidade, eficiência, até os minutos finais. Já o Flamengo, que teve um primeiro tempo excelente, muito bom, mas ele pecou na segunda etapa. Primeiro porque no primeiro tempo, onde ele foi dominante, teve várias chances claras e não converteu. E aí foi perdendo forças, as substituições também não favoreceram a equipe, e a equipe carioca saiu derrotada do Mineirão. Já no domingo, jogo de abertura, Palmeiras e Vasco. Uma sonora goleada do Palmeiras, mas no primeiro tempo, que foi até equilibrado, mas o Vasco não conseguiu marcar. Mas na volta do intervalo, o Palmeiras foi avassalador. Ele desencantou com 3 gols em menos de 10 minutos. Flaco Lopes abre o placar, Vitor Roque amplia de pênalti, Maurício faz o terceiro, e no finalzinho o Flaco faz o segundo gol dele na partida. O Vasco ainda teve um gol de honra marcado pelo Colídio, né? Mas não foi suficiente. Charles, o Vasco continua naquela situação. Foi favorecido de alguma forma porque os seus concorrentes diretos ali na briga do rebaixamento também não venceram, né? Praticamente todos eles ali que acompanham ali o Vasco na entrada da zona de rebaixamento. O Vasco é o penúltimo, né? Situação bem difícil do Vasco. Infelizmente,
vai ter que continuar lutando aí para fugir desse rebaixamento. Tivemos também Red Bull Bragantino e Grêmio. O Red Bull Bragantino saiu com a vitória já no finalzinho da partida, né? Uma partida muito equilibrada, de pouca inspiração de ambos os times, né? Na segunda etapa, as equipes tiveram, né, dificuldade de criar chances claras. Quando o empate já parecia definido, o Bragantino encontrou o gol, né, no último lance da partida, aos 49 minutos, com o Gustavo Marques, e garantiu a vitória em cima do tricolor gaúcho. O Bragantino, ele insistiu, foi insistente durante toda a partida, e aí foi premiado no final com um gol do Gustavo Marques. Já o Grêmio fez uma partida até competitiva, até uma certa parte do jogo, mas definitivamente voltou a pecar no sistema defensivo. O Grêmio sofre com o seu sistema defensivo, que não é o que o Grêmio, que o torcedor gremista está acostumado, e com isso o Grêmio não consegue se desgarrar ali da zona de rebaixamento. Vitória e Bahia foi o clássico Bavi, lá no Barradão. O clássico foi bastante equilibrado no primeiro tempo, mas com poucas oportunidades claras, e o placar ficou zerado na primeira etapa. Na segunda etapa, o Bahia foi muito mais eficiente. O Alejo abre o placar aos 20 minutos, de cabeça, um golaço. Já nos minutos finais, o Jean Lucas, ex-rubro-negro, marcou o segundo gol e garantiu a vitória do Bahia. O Vitória, que vinha bem, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro, deu uma derrapada, porque o jogo era em casa, no Barradão, e o Bahia continua lá na parte de cima na tabela, fazendo aquele campeonato que hoje é para se manter ali no grupo que vai para a Libertadores. Charles, o Bahia foi mais eficiente realmente no segundo tempo, encontrou os 2 gols, né? Jogou bem. O Vitória teve dificuldades, né, de criar no ataque, realmente teve muito poucas chances de gol, né? Praticamente nenhuma chance clara no segundo tempo, e saiu derrotado dentro de casa, né? Teve provocações, né, do Bahia, enfim, uma situação um pouco delicada, mas Bahia vitorioso. Tivemos Chapecoense e São Paulo, né? O resultado foi muito importante para a Chape, né? 1-0 dentro de casa, voltou a vencer depois de 23 jogos sem vitória na competição. A Chape conseguiu o gol da vitória ainda na primeira etapa, Charles. Isso. Na segunda etapa, o São Paulo tentou reagir, mas a Chapecoense segurou a pressão, aguentou e levou os 3 pontos, que foi muito importante, né, para a sequência do campeonato. Já para o São Paulo, nem tanto, né? Muito ruim. A situação do São Paulo é muito delicada na competição, são muitas derrotas, e a gente sabe sempre que tem um candidato ao rebaixamento que não está ali no bolo. Ele vai decaindo e entra ali na zona, o que aconteceu, por exemplo, com o próprio Ceará. Situação muito parecida viveu o Ceará em 2025, com a sua queda. O São Paulo já começa a figurar ali bem pertinho do grupo que está lutando para não cair, e a Chapecoense, que não tem nada a ver com isso, teve uma defesa sólida nesse jogo, sustentou o resultado e jogou o São Paulo numa crise desgraçada, pedindo saída de presidente, saída do Dorival Júnior. O negócio lá, o caldeirão está fervendo no Morumbi. Isso aí. E, seguindo a rodada, nós tivemos Santos e Mirassol. O Mirassol, que sai na frente, na Vila, apresenta um bom jogo, mas o Peixe, ele teve maior domínio durante a partida. O Neymar inspirado, mas não conseguiu transformar toda essa inspiração, esse volume de jogo, em vitória. O Mirassol não consegue sustentar 1-0. Quem fez o gol do Mirassol foi o Eduardo, aquele mesmo ex-Botafogo. E na segunda etapa, o Santos reage, se joga no ataque. O Neymar enfia uma bola, uma bela assistência para o Barreal e consegue empatar o jogo, aliviando um pouco a pressão do Santos, que também luta contra a zona de rebaixamento. Isso aí, o Santos teve mais posse, né? Criou mais, pressionou, mas faltou eficiência, não conseguiu o resultado positivo dentro de casa. Já o Mirassol mostrou resistência defensiva,
saiu da Vila com um ponto importante, né, na briga pelo rebaixamento. Muito importante. E assim como o Santos saiu com um ponto também, mas os dois times continuam ali na briga da parte de baixo da tabela. Bom, tivemos também Coritiba 2, Corinthians 1, lá em Coritiba. O Coxa foi mais eficiente, aproveitou melhores oportunidades, enquanto o Corinthians, né, teve dificuldade para transformar a posse de bola em chances claras. O primeiro gol saiu no primeiro tempo, né, com Pedro Rocha, abriu o placar para o Coxa. Na segunda etapa, Paulo Roberto ampliou, e aí o jogo ficou difícil para o Corinthians, né? Deixou o time paranaense em situação confortável na partida. O Corinthians ainda diminuiu nos acréscimos com o Ranieri, mas não teve tempo para buscar o empate e saiu derrotado lá de Coritiba. O Corinthians, que vinha de uma boa sequência, agora saiu derrotado. O Coritiba foi bem eficiente, bem organizado. O técnico Marcelo Seabra, muito bom treinador. Para mim, é a revelação do Brasileirão 2026. Então, ele teve um aproveitamento nas oportunidades, converteu 2 vezes. O Corinthians, muito apático, teve até, em alguns momentos da partida, mais posse, mas muito pouco efetivo no ataque. Não adianta você ficar de arame liso. Futebol é bola na rede. E aí o futebol castiga. Dominou em alguns momentos da partida, mas não fez o gol. E aí o Coritiba foi muito mais eficiente e saiu com a vitória. O Coxa, que tem um campeonato até agora até bem tranquilo, por conta da sua largada no início da competição. E o Corinthians fica nessa ganha, não ganha, ele que vinha ganhando, empatando. E agora uma derrota, não estava muito nos planos, mas o Corinthians está ajustadinho. O Fernando Diniz está fazendo um trabalho legal. Vamos ver o que o Corinthians vai almejar na competição. Se vai chegar mais ali para cima, se vai, de repente, tentar brigar por vaga na Libertadores, ou se vai ficar ali mesmo na zona de classificação para a Sul-Americana. E quem briga por vaga na Libertadores também é o próprio Coritiba, né? Se continuar com esse desempenho bom, dentro de casa principalmente, vai brigar por uma vaga. E agora também tivemos Botafogo, Atlético Paranaense. O Botafogo, que foi surpreendido pelo Atlético Paranaense, que faz uma excelente campanha. O Atlético Paranaense hoje ele é terceiro colocado, 1 ponto atrás do Flamengo, mas o Flamengo tem um jogo a menos, que vai pagar agora dia 2 de setembro. Importante dizer que o Botafogo vem de uma eliminação em casa. Demitiu o técnico. Sem técnico, já havia perdido de 6-1, depois não consegue reverter o resultado, perdeu no Barra pro Vitória, e agora nova derrota em casa. Agora, né? Então, a situação do Botafogo é preocupante, não é desesperadora, mas é preocupante. E detalhe importante da rodada é que do 9º colocado ao 19º, ninguém venceu. A Chape, que é a lanterna, que venceu. Então, do 9º ao 19º, sem vitória. Então, tá tudo muito indefinido lá na disputa para ver quem vai se safar da zona de rebaixamento. Agora, já na parte de cima da tabela... Na parte de cima da tabela, Palmeiras continua pulsante na primeira posição, conseguiu abrir agora 6 pontos para o Flamengo, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, então pode reduzir essa distância para 3 pontos, e aí no confronto direto tentar alguma coisa. Mas a briga do campeonato continua, Palmeiras e Flamengo. O Atlético Paranaense, como você falou, figura ali como um terceiro, né, um coadjuvante, né, digamos assim, para a disputa do título. E dessa vez, quem se apresenta é o Atlético Paranaense. Vamos ver se ele vai ter força de brigar com Flamengo e Palmeiras até o final da competição. Isso aí. Bom, obrigado. Espero que vocês tenham gostado do trabalho, do vídeo de hoje. Não esquece de curtir, compartilhar. E se você ainda não acionou o sino da notificação, aciona para você estar sempre acompanhando. Lembrando que diariamente tem shorts para você estar acompanhando. A gente vai deixando vocês informados com relação aos jogos que vão acontecer e os jogos que já aconteceram. Não é isso, Idenê? Isso aí. Se inscreve no canal, continua com a gente. Você também é um futebologista. Um abraço e até o próximo vídeo.